Olá, meus amores, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre função crescente e decrescente. Aí vai iniciar falando sobre isso. Então vamos lá. Definir o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Uma função crescente, ela tem um formato f de x igual a x mais b, onde o a gente pode perceber que ele é positivo, tá? O coeficiente a é positivo. Já uma função decrescente, ela tem um formato f de x igual a menos ax mais b, onde o coeficiente a gente pode perceber que ele é negativo, ou seja, aqui o coeficiente a ele é positivo, ou seja, ele é maior do que zero. Aqui nesse caso a gente pode perceber que o coeficiente a ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Então o que define uma função crescente? A função crescente ela é definida pelo coeficiente a, onde ele vai ser maior do que zero, ou seja, ele vai ser positivo. E o que define a minha função decrescente? Minha função decrescente ela é definida também pelo coeficiente a. O coeficiente a ele vai ser negativo, ou seja, ele vai ser menor do que zero, ok? Para a gente entender melhor, vamos ver aqui esses dois exemplos. A gente já sabe que uma função ela é representada por meio de uma reta, quando eu traço ela em um gráfico. E aqui a gente tem a primeira função, que é f de x igual a x mais 2, onde a gente pode perceber que o coeficiente a, ele é 1, né? Porque aqui eu tenho um x, então é a mesma coisa que um x. Então, o coeficiente a aqui é 1, ou seja, ele é maior do que zero e ele é positivo, né? É maior que zero, ele é positivo. Logo aqui eu tenho uma função crescente, tá? Uma função crescente, porque o coeficiente a é igual a 1, ou seja, ele é maior do que zero. Então, eu vou atribuir valores aqui a x, tá? Para que a gente possa representar o gráfico dessa função. Quando o x for menos 1, né, substituindo aqui, menos 1 mais 2 é igual a 1. O y vai ser 1. Então, x sendo menos 1, o y vai ser 1. Então, eu tenho o par ordenado menos 1 e 1. Quando o y for 0, o y vai ser 2. Então, eu tenho aqui o par ordenado 0 e 2, onde o x é 0 e o y é 2, ok? Quando o x for 1, o y vai ser 3. Então, tem o par ordenado 1 e 3. Aqui, ó, formando os pontinhos. Quando o x for 2, o y vai ser 4. 2 mais 2, 4. Então, tem o par ordenado 2 e 4, ok? Quando o y for 3, o x for 3, o y vai ser 5. 3 mais 2, 5. Então, tem o par ordenado 3 e 5. Quando o x for 4, o y é 6. 4 mais 2, 6. Então, tem o par ordenado 4 e 6, ok? Então, eu posso traçar agora aqui a reta que representa essa função crescente, né? Ó, ligando os pontinhos, ó. Ok, ó. Então, liguei aqui os pontinhos, ó. Formou a minha reta crescente. Então, eu tenho aqui, ó, que essa função é crescente, tá, ó? Vocês podem observar, ó, que a reta, ela vai crescendo, ó. Ela vai crescendo. À medida que eu atribuo valores aqui, ó. Observe que eu fui aumentando os valores, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. À medida que eu aumentar os valores aqui, ó, essa reta, ela vai continuar crescendo, tá? Então, à medida que eu aumento aqui os valores, tá? Atribuídos a x,
essa reta, ela vai crescer, ela também vai aumentar, então ela é uma função crescente. Vamos agora ver um exemplo de função decrescente, onde aqui eu tenho que o coeficiente A, ele é menos 2, logo ele é menor do que zero. Logo aqui eu já sei que se trata de uma função decrescente. Tenho aqui uma função decrescente, ok? Agora a gente vai atribuir valores, tá? Para x, para formar assim o par ordenado dentro da função. Observe que a função decrescente, ela também é formada por uma reta, tá? Toda função ela é representada graficamente por uma reta. Então, vamos lá. Quando x for menos 3, eu tenho menos 3 vezes menos 2, que dá 6, mais 1, que dá 7. Então, tem um par ordenado menos 3 e 7. Menos 3, menos 3 aqui, ó. Menos 3 e 7, né? Menos 3 e 7. Quando x for menos 2, o y é 5. Então, tem um par ordenado menos 2 e 5, ó. Menos 2 e 5. Quando x for menos 1, o y é 3. Então, tem o par ordenado menos 1 e 3. Quando o x for 0, o y é 1. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 1, onde ele corta o eixo x no 0 e o eixo y no 1. Então, aqui, ó. Quando o x for 1, o y é menos 1. Então, tem o par ordenado 1 e menos 1. Quando o x for 2, o y é menos 3. Então, tem o par ordenado 2 e menos 3. 2 e menos 3. Agora, eu vou ligar os pontos, né, ó. E formar, assim, a minha reta decrescente, ó. Liguei os pontos, então, formei aqui a minha reta decrescente. Observe que eu tenho uma função aqui decrescente, na qual o coeficiente A ele é menor que zero. Então, à medida que eu vou aumentando aqui os valores, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O que vai acontecendo com o g de x? O g de x, ele vai diminuindo, né, ó. Então, ó, ele vai diminuindo, então ele vai decrescendo, tá? Então, a gente diz que a função, ela é decrescente, tá? Porque à medida que eu vou aumentando os valores para x, os valores correspondentes à função g de x, eles diminuem. Então, a função, ela é decrescente. Diferente da função crescente, que à medida que eu vou aumentando os valores de x, a função f de x, ela vai também aumentando. Então, eu aumento os valores da função f de x para a função crescente também aumenta. Na função decrescente, eu aumentando os valores, a função vai diminuir, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo bem rápido, né, ó. Dizemos que a função afim dada por f de x, que é igual a x mais b com a diferente de zero, é crescente quando? Só revendo, tá? O que a gente já falou. Quando a for maior do que zero, e é decrescente quando? Quando o coeficiente a for menor que zero, que foi o que a gente falou lá em cima. Se ela for crescente, ela vai admitir esse sentido aqui, tá? Ela vai ser nesse sentido aqui, tá? Se ela for decrescente, ela vai admitir esse sentido aqui, ó, para baixo, ó, de cima para baixo. Se ela for crescente, ela vai admitir esse sentido de baixo para cima, né? Ela vai crescer. Vamos falar agora sobre a interseção com os eixos x e y de uma função, tá? A gente viu que uma função afim, ela é uma reta não perpendicular, a gente viu na aula passada, que ela é uma reta não perpendicular ao eixo x, ou seja, ela é uma reta que é concorrente ao eixo y. De modo geral, o gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto que o x é igual a zero e cruza o eixo x no ponto que o y é igual a zero. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. Aqui, ó, nós temos ela cortando, a reta cortando o gráfico em 2 pontos, tá? De forma que a reta cruza o gráfico
ela não forma uma reta perpendicular, e sim uma reta concorrente, ok? E ela vai cortar esse gráfico em 2 pontos, de forma que quando ela cortar o eixo Y, o X vai ser igual a 0. Então, aqui, ó, supondo que aqui fosse 1, então teria o ponto 0 e 1, ok? Supondo que aqui também seja 1, aqui ela tá cortando o eixo X quando o Y é igual a 0. Então, tem aqui que é o ponto 1 e 0, ok? E aqui a gente tem uma função afim que é crescente, e aqui a gente tem uma função afim que é decrescente, tá? Então, decrescente do mesmo jeito, a reta vai cortar o gráfico em 2 pontos. Quando ela cortar o eixo Y, o X vai ser igual a 0, supondo que aqui vai ser 0 e 1, tá? E quando ela cortar o eixo do X, o Y vai ser igual a 0, supondo que aqui seja 1 e 0. No caso da função linear, a gente sabe que a função linear, ela corta o eixo das origens, ou seja, ela passa pelos pontos 0 e 0, que é a origem, tá? Então, no caso, como ela passa pelo ponto 0 e 0, o x e o y, eles vão ser igual a 0, né, ó? X é 0 e o y também é 0. Então, a gente diz que x é igual a y, que é igual a 0. Aí, aqui a gente tem a função crescente e aqui a gente tem a função decrescente, tá? Que são funções lineares por cruzarem o ponto da origem, tá? Aqui abaixo a gente tem alguns outros exemplos, tá? Aqui a gente tem que o coeficiente é positivo, nessa outra o coeficiente A também é positivo e nessa terceira o coeficiente A ele é negativo. Então, só observando as funções, eu posso dizer que essa função é crescente, essa função aqui também é crescente e essa função é decrescente. Logo, o gráfico dessa função ele vai ser crescente, o gráfico dessa função também vai ser crescente e o gráfico dessa outra função vai ser decrescente, ok? Vamos falar agora sobre o zero de uma função afim, tá? A abscissa do ponto em que o gráfico da função cruza o eixo x é formado por zero da função. Assim, para determinar o zero de uma função afim, basta resolver a equação ax mais b é igual a 0. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Tem uma função f de x igual a 2x mais 4. Como eu quero determinar o zero de cada uma das funções, isso quer dizer, no caso aqui como a função f de x, quer dizer que f de x é igual a 0. Então, onde tiver f de x, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 igual a 2x mais 4. Trazendo 2x para o primeiro membro e 0 para o segundo membro, vai ficar 2x mais 4 igual a 0. E aí, eu resolvo a equação normalmente. 2x é igual a menos 4, x vai ser igual a 2. Logo, o zero da função de f é x igual a menos 2, ok? No g de x, o g de x, como eu quero determinar o zero da função, vai ser igual a 0. Então, onde tiver g de x, eu vou colocar 0. Então, 0 igual a 3x. 3x é igual a 0, x vai ser igual a 0. Então, o zero da função g de x é x igual a 0, tá? O h de x também vai ser igual a 0. Onde tiver h de x, eu vou colocar 0. Então, vai ficar menos 3x mais 5 igual a 0. Menos 3x mais 5 igual a 0. Menos 3x igual a menos 5. Multiplico todo mundo por menos 1. X vai ser igual a 5 quintos. Então, o zero da função de h de x é 5 quintos. Tá, meus amores? Então, foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!